Bom dia, companheiros e companheiras de caminhada, nessa nova normalidade, entre aspas, que estamos vivendo. Resolvemos, então, fazermos esse encontro online, né? Um encontro que nós estamos chamando de espiritualidade ecológica em tempos emergentes, né? Primeiramente, gostaria de me apresentar, haja visto que podem estar assistindo pessoas que não participam, porque estão em outros lugares do Brasil, das atividades que nós promovemos lá no CEPAT. Meu nome é Jonas, eu trabalho no Centro de Promoção de Agentes de Transformação, CEPAT, um centro jesuíta que está localizado em Curitiba. O CEPAT, esse ano em especial, está comemorando o seu 30º ano, né, o seu 30º aniversário, dia 23 de junho, agora nós completamos 30 anos de história. Nós atuamos muito na formação político-cidadã, né, e também temos uma parceria estratégica com o Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, que tem sua sede em São Leopoldo, na Unicinos, mas que trabalha em rede, né? E nós também então, estamos nessa rede junto com eles. Também o CEPAT também faz parte do Observatório de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o OMA, né? Que é toda a rede de promoção de justiça socioambiental do Brasil, da Companhia de Jesus. Então, desejamos para vocês todos nossas boas-vindas. Espero que todos aproveitem esse momento de reflexão. Consideramos emergencial esse momento que estamos vivendo e emergencial também a gente pensar, refletir sobre a espiritualidade ecológica, né? Porque estamos vendo aí pelos relatórios de centros científicos e pela nossa própria noção, né, sensibilidade, que vivemos momentos urgentes para repensar nossa maneira de estar no mundo, a nossa organização social, econômica, etc. Né? Também estamos promovendo essa atividade dentro da seara aí dos 5 anos da encíclica Laudato Si, né, do Papa Francisco, que nesse século podemos considerar um principal documento, né, o principal chamado à humanidade para repensar a questão da crise socioambiental que o mundo atravessa, né? E nossa alegria é muito grande de poder contar, então, com a presença, né, com os comentários, com a análise do professor Sinivaldo Silva Tavares, que é frade franciscano, mora em Belo Horizonte, é professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Antoniano, de Roma, né? E também é integrante do OMA, do Observatório. Nós já nos conhecemos também a partir dos trabalhos dessa rede. Gostaria de destacar que o Sinivaldo, né, ele tem uma longa reflexão a respeito dessa temática que hoje nós vamos trabalhar. Não por acaso também é um franciscano, né? E a gente remonta muito a São Francisco quando a gente vai pensando um pouco essas questões de uma vivência ecológica hoje. Mas entre os artigos, textos, reflexões, debates do qual o Sinivaldo já participou, eu destaco um livro que ele organizou junto com o irmão Afonso Murat, pela editora Paulinas, pelas livrarias Paulinas, que se chama Cuidar da Casa Comum, Chaves de Leitura Teológicas e Pastorais da Laudato Si. É um livro que, com uma coletânea de artigos, textos imprescindíveis sobre essa temática. Entre os convidados aí que participam desse livro está o
Leonardo Boff, Frei Beto, entre outros. Tá bom? Então, um pouco isso. Nesse início, eu gostaria de explicar um pouco como que vai se dar a dinâmica, né? Daqui a pouco, então, já passo a palavra para o Frei Sinivaldo Silva Tavares. Ele fará uma exposição de, no máximo, 40, 45 minutos, e então a gente abre para o debate. Então, vocês têm aí do lado, vocês têm aí na ferramenta do Facebook, uma barra de comentários que vocês podem fazer os comentários que vocês acharem interessantes e importantes, podem levantar questões também. E o meu outro companheiro do CEPAT, o Igor Bork, que está também na organização desse evento, ele vai juntar essas questões e, ao final da fala do Sinivaldo, nós, então, vamos repassar essas questões para que ele possa nos ajudar nessa reflexão. Ok? Então, por enquanto, eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa ao final, também eu posso dizer. O que eu gostaria, então, é de dar aí as boas-vindas para o Sinivaldo. Tá bom, Sinivaldo? Eu passo a palavra para você. A gente está aprendendo a conviver com esse mundo online aí, né? A gente sente muita saudade do afeto, do abraço físico e assim por diante, mas a gente vai resistindo da maneira que pode, tá? Passo a palavra para você, seja bem-vindo e boas-vindas para todos que estão assistindo. Obrigado, Jonas, por essa calorosa apresentação. Nós nos conhecemos já há algum tempo, participamos juntos do Alma, como ele disse muito bem, então é um prazer estar aqui, né? Agradeço a presença de todos os que nos acompanham nessa live, nessa conversa, né? E como o Jonas já apresentou, né? Eu gostaria de iniciar contextualizando, né, a minha reflexão sobre a espiritualidade ecológica, porque condição imprescindível para o exercício de uma espiritualidade cristã é a sua contextualização, né? Porque a espiritualidade cristã, ela sempre se dá de maneira compromissada, comprometida, encarnada, né? Não é uma espiritualidade assim abstrata, né, perdida, flutuante. Não, ela é muito concreta, encarnada. Então, eu gostaria de lembrar, né, que nós estamos celebrando 5 anos, né? Semana passada celebramos os 5 anos da encíclica Laudato Si, que é um texto importantíssimo, como o Jonas lembrou, né? E que tem se tornado uma referência para a questão do cuidado da casa comum em todo o mundo, né? Então, ao celebrar os 5 anos da Laudato Si, nós queremos trazê-la aqui, claro, para a nossa reflexão, e o contexto no qual nós nos encontramos, que é essa crise da pandemia da Covid-19, né? Então, na Laudato Si, há 2 afirmações do Papa Francisco que elas retornam muitas vezes. E elas constituem como, eu diria, aqueles 2 fios que, trançados, constituem aquela trama de fundo de todo o texto da encíclica. A primeira delas é a seguinte afirmação, de que tudo está interligado. Eu acredito que essa informação é de suma importância para compreendermos a situação na qual nós vivemos, mas também para a gente compreender o que entendemos por espiritualidade ecológica. E a outra afirmação é de que, embora a impressão seja de que nós estamos lidando sempre com várias crises, né, e a gente pode correr o risco de se perder em meio a essas crises, separando-as, né, classificando-as, estabelecendo hierarquias entre elas, qual é a mais importante, qual é a mais urgente, né? E correndo o risco de separá-las, fragmentá-las. E esquecendo-nos das causas profundas de todas elas, que são praticamente as mesmas, né? Na raiz profunda de todas elas, nós encontramos, né, as mesmas causas estruturais.
E é por isso que o Papa Francisco, então, insiste, não há várias crises, mas uma única crise de cunho socioambiental. Então, acho que essas duas afirmações do Papa vão nos acompanhar aqui ao longo da nossa reflexão, porque eu as reputo de suma importância. Tudo está interligado e não existem várias crises fragmentadas, desconexas entre si, mas uma única crise que é socioambiental. Eu acredito, antes de mais nada, que ter presente essas duas afirmações e a forma como elas se interrelacionam é de fundamental importância para a gente compreender a situação da pandemia de Covid-19. Né? Dados revelam que 3/4 das doenças que nos afetam, né, constituem zoonoses, como a Covid-19. Né? Então, nós, nas últimas décadas, temos sido acometidos por várias dessas zoonoses. Né? Por exemplo, o HIV, o ebola, gripe aviária, gripe suína, zika, chikungunya e, por último, o Covid-19, apenas para citar algumas, né? Mas existem outras, que talvez não nos tenham afetado assim com a mesma gravidade como a de Covid-19, mas há décadas que nós estamos sendo acometidos por estas epidemias emergentes, né? Que, no fundo, são zoonoses. E dados confiáveis confirmam que a cada 4 meses, praticamente, emerge uma nova zoonose. E eu li recentemente no site do IHU, né, no IHU Notícias, a entrevista com um professor de biologia, se não me engano, da Unicamp, que ele dizia que se a gente continua nesse ritmo acelerado de devastação da floresta amazônica, nós corremos sérios riscos. Porque na floresta amazônica existem cerca de 3.200 vírus da família Covid. Então, vocês imaginam o risco que nós estamos correndo e como as causas estruturais, tanto da crise climática quanto dessas crises endêmicas e pandêmicas, elas têm uma raiz comum. Né? E eu diria que, embora tanto a crise climática quanto a crise pandêmica pareçam naturais, né, elas são antropogênicas. Elas são resultado da interferência humana. Elas são resultado da forma histórica que o ser humano tem desenvolvido de produzir e reproduzir a própria vida. Né? E aqui eu gostaria rapidamente só de apresentar 3 causas principais da pandemia de Covid-19 e que nos ajuda a perceber como a crise climática, né, ou a crise socioambiental e a crise pandêmica, elas possuem raízes comuns. A primeira delas, né, é a invasão de ecossistemas florestais com a destruição de hábitats e espécies. Né? Através da manipulação de plantas e animais, nós invadimos essas zonas de fronteira, destruindo ecossistemas florestais, né? Tudo isso, claro, em vista de um lucro imediato, né? O maior lucro possível, e ao manipular esses animais e plantas, nós criamos aquela situação para que esses vírus saltem, né, dos seus hospedeiros naturais, por assim dizer, eles saltem para nós humanos. Né? Uma outra causa, a criação de animais em regime de confinamento. Né? E tudo isso sempre para maximizar os lucros. Né? Então, nós sabemos que a criação de animais em regime de confinamento, né, já produziu, por exemplo, recentemente, a gripe aviária, a gripe suína. Né? E uma terceira causa, melhor dizendo, são os famosos corredores de contaminação, que são as estradas que se abrem em meio a essas florestas, né, para criar infraestrutura para as indústrias extrativas, para os projetos de mineração, para a extração de madeira, construção de usinas hidrelétricas, ferrovias, etc. Então, esses famosos corredores de contaminação, eles possibilitam, na medida em que a gente invade essas zonas de fronteira, na medida em que a gente devasta, né, a gente cria as condições
para que esses patógenos se liberem dos seus hospedeiros naturais e saltem, por assim dizer, para nós humanos. Né? Por isso, gente, e aqui já concluo esse contexto, para a gente depois iniciar propriamente a nossa reflexão, é que as metáforas de guerra que têm sido empregadas pela mídia, pelos governos, né, para se referir ao vírus da Covid-19, na minha opinião, elas são desastrosas, porque elas ocultam as reais causas dessa dinâmica complexa da Covid-19. Nós não estamos sendo atacados por inimigo nenhum. Os vírus não são nossos inimigos. O que nós estamos vivendo é consequência de décadas e décadas em que nós estamos desequilibrando a vida no planeta. Há um desequilíbrio com as espécies de vida no planeta, por todas essas causas que eu acabei de elencar. Né? Nós estamos devastando ecossistemas, emitindo enorme quantidade de gases de efeito estufa, aquecendo a atmosfera e os oceanos, perfurando as entranhas da Terra em busca de minérios, de petróleo, carvão, gás natural, enchendo de venenos e agrotóxicos todos os nossos biomas, desmatando em proporções inauditas. Né? Os dados do desmatamento nesse último governo nosso, então, desse último desgoverno, melhor dizendo, nosso, né? São escandalosos. Né? Não há, portanto, nenhuma intencionalidade perversa de vírus algum. Né? Eu acredito que a causa, nós humanos precisamos admitir que na raiz de tudo isso se encontra uma economia global fundada na ilusão do crescimento ilimitado, que produz um apetite insaciável pelos bens da natureza, que são considerados recursos a serem extraídos, comercializados. Né? E isso, claro, se traduz numa ilimitada transgressão dos limites do planeta, dos ecossistemas e das espécies. Então, vejam como aquilo que o Papa Francisco diz na Laudato Si, de que tudo está interligado e que as crises não são desconexas, né? Mas pela raiz elas se unem. No caso da pandemia que nós estamos vivendo, isso se mostra real. Né? Dito isso, né, feita essa contextualização, que eu considero de suma importância para a gente tratar do tema da espiritualidade ecológica, eu gostaria de desenvolver agora dois temas. Né? Desenvolver, aliás, o tema da espiritualidade ecológica em dois tópicos. O primeiro deles, eu diria, para que nós possamos falar com propriedade da espiritualidade ecológica, nós necessitamos daquilo que o Papa Francisco também, na Laudato Si, insistiu, na conversão ecológica. É muito interessante esse apelo do Papa Francisco, né? Porque para nós cristãos, a conversão, eu acho que ela é imprescindível, né? A conversão é a expressão da nossa acolhida, da nossa resposta aos apelos que nos vêm dos evangelhos. Né? E o Papa diz, olha, para que a conversão seja plena, para que ela seja íntegra, é fundamental que ela também se dê na dimensão ecológica. Nós fomos habituados a pensar a conversão muito a nível pessoal, né? Até intimista. Na melhor das hipóteses, nós desenvolvíamos a conversão também no nível intersubjetivo, no nível da relação com as pessoas. A partir do final dos anos 60, dos anos 70, nós no Brasil, na América Latina, fomos desafiados a pensar essa conversão também em nível social. Né? Então começou-se a falar do pecado social, né? Medellín, Puebla, né? Os nossos teólogos insistiam muito no pecado social. E aí nós começamos a nos abrir, a refletir sobre essa dimensão social, né, das injustiças, das omissões no nível político, econômico, sociocultural. E aí caímos na conta de que
E a conversão, ela também precisa se dar nesse âmbito do social, do histórico, né? No âmbito da história. E agora o Papa Francisco nos lembra, olha, nós precisamos também estar atentos a outra dimensão, a dimensão cósmica. O Papa Francisco chega, inclusive, a dar um exemplo na Laudato Si, diz, olha, há muitos cristãos de comunhão diária, cristãos sensíveis também ao relacionamento humano, mas são tão insensíveis, tão alheios a essa dimensão importante que é a conversão ecológica. Então, eu diria, nós somos, muitas vezes, educados numa forma de compreender espiritualidade como se ela tivesse a ver como algo totalmente alheio à nossa vida humana, concreta, histórica e cósmica. Né? Aquela série de dualismos que sempre voltam, né? Hoje, então, parece que em muitos movimentos, hoje, volta de novo aquela tentação da gente separar a realidade em duas partes incomunicáveis e irreconciliáveis, né? Profano e sagrado, corpo e alma, material e espiritual, natural, sobrenatural, mundano, divino, né? Então, e quando a gente pensa, por exemplo, em retiro, né? Vou fazer um retiro, aí todo mundo pensa em esquecer toda a nossa vida, deixar tudo do lado de fora, né? Tentar se esvaziar de todas aquelas circunstâncias que compõem a nossa vida. Então, infelizmente, né? Nós somos educados, com raras exceções, a compreender espiritualidade, devoção, como se fosse algo que abstraísse de tudo que é material, de tudo que é histórico, de tudo que é corporal. Né? Então, dividimos essas dimensões que são distintas, né? E essas dimensões são distintas até para que elas possam se integrar melhor, né? Se articular. Nós as transformamos, as reduzimos a partes separadas uma da outra. Separamos sagrado de profano, corpo de alma, material de espiritual, natural de sobrenatural, né? Reduzimos essas dimensões constitutivas da nossa experiência, né? Nós as reduzimos a partes separadas e, pior ainda, muitas vezes contrapostas uma à outra. E aí, o que acontece? Essa compreensão é muito difusa, de que tudo aquilo que vem do mundo, que é material, né, atrapalha a nossa vida espiritual. Que a nossa relação com Deus, para que ela se dê de maneira plena, desimpedida, a gente precisa abandonar tudo isso, excluir tudo isso. Né? Daí que, às vezes, é muito frequente em nosso meio expressões como assim, é preciso fugir do mundo, abandonar o mundo. Né? Como se a nossa realidade concreta, o dia a dia, com suas circunstâncias, o nosso corpo, os nossos sentimentos, né, os nossos instintos até, as nossas relações humanas, afetivas, o nosso comprometimento histórico, a nossa inserção no tecido cósmico, como se tudo isso fosse um empecilho, como se tudo isso constituísse uma barreira que dificultasse e até impedisse a nossa relação com Deus e, portanto, o exercício da nossa espiritualidade. Né? E muitas vezes, né, o mundo com as suas relações sociais, a história, o nosso corpo com seus desejos, né, com suas pulsões, seus sentimentos, né, tudo que é material, como se tudo isso fosse o lugar do pecado. A gente foi educado a suspeitar de tudo isso, quando não a evitar, sufocar, excluir. Então, eu diria, a espiritualidade ecológica, ela pressupõe
a nossa capacidade de desconstruir essa compreensão de espiritualidade e esse exercício, esse modo de exercê-la, de experimentá-la, de vivê-la no dia a dia. Então, é quase como se a gente necessitasse de uma conversão da conversão. Porque a gente muitas vezes foi educado, e hoje ainda há muitos grupos de igreja, muitos movimentos, que defendem a conversão como o abandono de tudo isso, afastar-se de tudo isso. Como se tudo isso atrapalhasse, impedisse a verdadeira espiritualidade. E a conversão seria, então, fugir de tudo isso, excluindo, sufocando, evitando, superando toda a dimensão do corpo, da matéria, da história e também das criaturas todas, do cosmos. Então, eu diria, para que a gente possa compreender e viver essa espiritualidade ecológica, nós precisamos, então, nos convertermos dessa conversão, desconstruir essa mentalidade, essa compreensão de espiritualidade e também essas formas devocionais de exercê-la, de experimentá-la. E aí eu introduzo o terceiro elemento, que, na minha opinião, é a raiz de toda a espiritualidade ecológica. É que a nossa fé cristã, ela tem no mistério da encarnação do Filho de Deus a sua raiz mais profunda. Toda a nossa vida cristã, de alguma forma, ela se enraiza nesse mistério da nossa fé, que nos diz que o próprio Deus, quando quis se aproximar de nós de maneira íntima, o próprio Deus, quando quis nos resgatar, nos salvar, revelando-nos a gratuidade do seu amor, o seu amor desimpedido, gratuito, solidário. Ele se fez corpo, ele se fez matéria. Ele veio habitar entre nós, ele penetrou profundamente no tecido da nossa vida, né? Em todas aquelas dimensões em que ela se exprime. Na dimensão pessoal, portanto, o Filho de Deus, ao se encarnar em Jesus de Nazaré, ele se tornou irmão de cada pessoa humana. Mas não apenas das pessoas humanas, porque na carne do Jesus de Nazaré, no seu corpo, o Filho de Deus abraçou a humanidade inteira, abraçou as criaturas todas. A intensidade com a qual o Filho de Deus se encarnou, a intensidade com a qual o Filho de Deus assumiu a sua existência corporal, material, histórica, cósmica, foi tamanha que ele atingiu, a partir das raízes, todas as pessoas humanas e todas as criaturas. E é isso que os evangelhos nos narram, né? Os evangelhos nos narram a experiência de alguém que assumiu com toda a intensidade a sua existência no corpo. Há uma passagem da Carta aos Hebreus que eu gostaria de ler, ela é curtinha, porque eu acho que ela nos diz bem isso que eu estou tentando dizer. São 2 versículos apenas, do capítulo 10º da Carta aos Hebreus, que apresenta um diálogo de Jesus com o Pai, que eu acredito exprima muito bem isso que eu estou tentando dizer. Eu vou ler. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz, é Cristo que se dirige ao Pai, não quiseste sacrifícios nem oblações, mas preparaste-me um corpo. Não te agradaram holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui, ó Pai, eu venho para fazer a tua vontade. Vejam, eu considero esse trecho de uma profundidade muito grande, porque, no fundo, é Jesus que agradece ao Pai por tê-lo feito corpo. Então, é como se Jesus dissesse ao Pai, o maior dom que tu me deste
é o meu corpo. Essa existência concreta. Gente, se nós existimos corporalmente, é porque Deus quer que assim existamos. Não fomos nós que pedimos a Deus para existir no corpo. Por isso não tem sentido a gente ficar se martirizando por sermos corpo. Querendo, como se a gente tivesse que carregar um fardo pesado. Então a gente vive sonhando em querer ser como anjos. Nós temos vergonha do nosso corpo, nós não gostaríamos de viver corporalmente. O corpo é um peso, é um empecilho, é algo que atravanca, digamos, aquelas nossas dimensões e relações mais profundas, mais humanas. Não, vejam, Jesus se dirige ao Pai dizendo: um corpo me preparaste. O corpo é o dom por excelência, a nossa existência no corpo é a existência que Deus nos deu. Não fomos nós que pedimos para ser assim. Nós, quando nos demos conta de nós mesmos, já existíamos e existíamos assim como somos, assim como existimos. E dar-se conta da imensidade desse dom é o que Jesus faz. Um corpo me deste. E ele ainda diz, né, ao Pai: tu não quiseste sacrifício, holocausto. Por quê? Porque todos esses sacrifícios, holocaustos, florilégios, né, e tantas outras coisas que a nossa devoção nos ensinou, são coisas que nós oferecemos a Deus. Por melhores que elas sejam, serão sempre coisas. E o Pai, que nos preparou o maior de todos os dons, que é a nossa existência corporal, histórica, cósmica, ele não quer, ele não espera de nós coisas que não sejamos nós mesmos. Assim como na pessoa do seu filho, ele nos ofereceu a si mesmo, né? Ele se oferece a nós na pessoa do seu filho. É o próprio filho que se encarna e vem viver conosco a sua existência solidária. Então, se ele se nos oferece como expressão do seu amor maior, ele espera que nós também o façamos a mesma coisa. Que nós também, em vez de nos satisfazer em lhe oferecer coisas, por mais excelentes essas sejam, ele quer que a gente se ofereça. Por isso Jesus diz: um corpo me preparaste. Então eu disse: eis que estou aqui para realizar, para cumprir a tua vontade. Gente, e de fato, se a gente lê com atenção os evangelhos, né, a gente percebe que Jesus não fez outra coisa do que viver a sua vida como ação de graças, como serviço, como oferta generosa daquilo que ele melhor poderia oferecer a nós, seus irmãos e irmãs, as criaturas todas e ao Pai. Portanto, eu diria que a existência de Cristo, ela é uma existência no corpo, um corpo assumido com gratidão, como nós lemos nesse texto. Um corpo me deste. E é nesse corpo que Jesus diz: eu quero corresponder a esse dom. É vivendo intensamente a minha existência no corpo, com tudo isso, com tudo que isso significa, que eu quero retribuir, restituir ao Pai esse tremendo dom que ele me concedeu. Então, a existência de Cristo, nós poderíamos dizer que ela é a existência de alguém que recebeu esse corpo, acolheu com gratidão, assumiu, né? Nós podemos dizer que Jesus sorveu até a última gota, né? Digamos, a seiva da vida humana, né? E ao abraçar a morte inocente que ele era, ao abraçar a morte por amor, exprimindo essa sua solidariedade para além de toda e qualquer expectativa, né? Morrendo por amor, abraçando a cruz como expressão do amor solidário, gratuito, desinteressado, ele cumpriu no melhor dos modos, ele levou à plenitude a sua existência no corpo. Então, é um corpo acolhido, assumido, é um corpo entregue. Então, na cruz, Jesus se solidariza com todas as criaturas, com as pessoas, nós humanos, mas também com todas as criaturas. Nesse sentido,
a sua morte de cruz é a expressão mais cristalina da gratuidade, da solidariedade, do amor de Deus para conosco. Pensem, quando Deus quis nos revelar aquilo que há de mais precioso, que é o seu amor para conosco, ele se fez corpo. O próprio Deus, para que nós pudéssemos compreender e experimentar os seus desígnios e, sobretudo, o seu amor, ele se fez corpo, para que esse amor se tornasse concreto, para que esse amor se tornasse gesto concreto. E é justamente contemplando a vida de Jesus, nos incorporando à sua existência, né? Acolhendo a vida de Jesus como dom, que nós experimentamos isso. Por isso eu diria que na nossa espiritualidade cristã, né, o corpo, a matéria, a história e o cosmos, eles possuem uma sacralidade inviolável. Eu costumo dizer que o maior de todos os pecados nossos, enquanto cristãos, foi o de desprezar e às vezes até demonizar o corpo, como nós o fizemos ao longo de séculos e acredito que ainda continuemos a fazer. O corpo, ele é sagrado, porque o corpo é o momento e o lugar que o próprio Deus escolheu para nos encontrar, para se solidarizar conosco e para que nós o experimentemos e correspondamos ao seu amor. Vejam, e ao fazer isso, eu acredito que Deus realizou um dos seus desígnios mais inclusivos. Eu acho que ele é o desígnio amoroso do Pai, ele é o mais inclusivo possível. Porque vejam, se Deus tivesse demarcado um local e um momento para nos encontrar, com toda certeza, muitos de nós não o encontraríamos, porque não disporíamos de condições para ir a tal lugar, nem para estarmos disponíveis naquele tempo. Agora, quando Deus, na pessoa do seu Filho, ele escolhe o nosso corpo como mediação privilegiada, como local e momento únicos de encontro com ele. Mas não só o nosso corpo, eu diria a materialidade do cosmos, né? Porque o nosso corpo, inclusive fisicamente, biologicamente, bioquimicamente, ele está profundamente interligado. Os mesmos elementos químicos, né, da nossa tabela periódica, que compõem o coração das estrelas que estão queimando, né, ardendo em chamas, são aqueles mesmos elementos químicos que correm pelas nossas veias. Há uma solidariedade, uma cumplicidade cósmica entre o nosso corpo e a matéria. Portanto, o Filho de Deus, ao assumir o nosso corpo, ele assume toda a matéria. E toda a matéria se torna, vejam, não mais empecilho, barreira, impedimento para o nosso encontro com Deus. Ao contrário, o nosso corpo e a materialidade do cosmos se tornam a mediação privilegiada, o lugar, por excelência, da nossa experiência de Deus e do nosso encontro com Ele, da nossa relação com Ele. Aliás, no quarto evangelho, né, Jesus várias vezes diz isso, né? No diálogo com a samaritana, depois lá em Jerusalém, quando ele fala que o novo templo de Deus não é mais aquele templo de pedras lá em Jerusalém, mas é o meu corpo, diz Jesus, né? Destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E quando Jesus fala que o seu corpo é o novo templo de Deus, ele está dizendo que os nossos corpos são os novos templos de Deus, que a materialidade do cosmos são o novo templo de Deus. Há um pequeno verso daquela poetisa mineira Adélia Prado, que eu admiro muito, né? E ela diz com aquela clareza que é própria da poesia, né? Então, ela diz assim, é um pequeno verso: tem certos dias que Deus me tira a poesia. Eu olho para a pedra e vejo pedra mesmo. Vejam,
Eu acredito que hoje, sobretudo, a tentação de reduzir a realidade que nos cerca como coisas, né? Como nós insistimos em reduzir a coisa, tudo que existe. Eu agora, há pouco, quando falava da crise, da pandemia da Covid-19, eu lembrei, né? Hoje, há uma tendência hegemônica de tratar os bens da natureza como se eles fossem meros recursos, como se a natureza fosse um depósito de recursos que estão aí à disposição para que nós os extraiamos, comercializemos, né? Portanto, essa nossa volúpia de reduzir tudo a coisa é que faz com que a gente viva essa realidade tão materialista, né? Essa realidade em que a gente reduz tudo a coisa e, portanto, depois usa, abusa, né? Usa, utiliza, descarta. Quando para nós cristãos, que queremos viver uma espiritualidade a partir do Verbo encarnado, né? A gente olha para a pedra e não consegue ver só pedra. Há uma misteriosidade que habita o coração da matéria. Como dizia muito bem Fernando Pessoa, né? Diz: o espírito é o avesso da matéria. Portanto, o espírito não é uma outra coisa separada da matéria, e pior ainda, contraposta à matéria. Não, o espírito é o avesso da matéria. Quando a gente abraça a matéria, quando a gente consegue estabelecer com ela uma relação mais profunda, a gente é capaz de perceber na interioridade da matéria a presença do mistério de Deus. É a experiência de São Francisco, né? Retomada pelo Papa Francisco muitas vezes ao longo da Laudato Si, dizendo que nós precisaríamos recuperar, resgatar essa relação que São Francisco tinha com a natureza, de perceber a natureza como livro de Deus, perceber a natureza como aquela realidade que traz dentro de si a presença misteriosa de Deus. Então, isso vai nos levar a uma espiritualidade ecológica. Por quê? Porque é uma espiritualidade genuinamente cristã. E vejam, eu aqui vou já caminhando para a conclusão, porque eu estou muito interessado no nosso diálogo, né? A minha fala aqui não tem outra pretensão senão a de provocá-los e provocar-me, também provocar-nos, a que nós sigamos depois conversando, porque eu acredito que aqui, tudo isso que eu estou tentando dizer tem incidências muito profundas na nossa vida, e sem dúvida, esse tema vai ser muito enriquecido com a participação de todos. Então, vejam, se a existência de Cristo foi uma existência no corpo, que ele a viveu intensamente no corpo, essa existência de Cristo, ela culmina no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E os evangelhos nos dizem que quando Jesus, depois que ele ressuscita, ele nos comunica, ele nos envia o Espírito Santo. É a festa litúrgica que nós celebraremos amanhã, né? Pentecostes. E que a tradição cristã sempre viu a solenidade de Pentecostes como o fruto maduro do mistério pascal de Cristo. Isto é, quando Cristo completa a sua missão, ele nos comunica o seu Espírito, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o grande dom que o Filho nos faz na plenitude do seu mistério pascal, esse Espírito vai nos revelando as reais extensões do corpo de Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de refletir agora com vocês, porque eu acredito que isso possa nos ajudar a compreender bem essa espiritualidade ecológica, mas não só a compreender, também a vivê-la. Porque, vejam, esse sintagma, né, corpo de Cristo, ele é muito recorrente nos textos
do Novo Testamento, sobretudo São Paulo e também São João. Por quê? Porque corpo de Cristo, para as primeiras comunidades cristãs, era algo que dizia respeito, antes de mais nada, àquela existência de Jesus no corpo. Como nós vimos, Jesus viveu tão intensamente a sua existência no corpo, que a partir dessa sua singular experiência, sugada até a última gota, aprofundada até a sua última raiz, ele se solidarizou com todos nós, mas também com todas as criaturas. E a maneira, a linguagem que os primeiros cristãos encontraram para falar desse corpo de Cristo que ia se alargando, em círculos concêntricos, assim como quando a gente está diante de um lago, de águas paradas, e a gente joga uma pedrinha, então aqueles círculos eles vão se abrindo, vão se ampliando, vão se abrindo sempre mais, Então, assim também aconteceu com essa compreensão de corpo de Cristo nos textos do Novo Testamento. Porque corpo de Cristo, em primeiro lugar, era a existência de Cristo no seu corpo. Os seus gestos, as suas palavras, os diálogos, as suas relações, tudo aquilo que Jesus fez e disse. Claro, tudo isso culminado na sua entrega, sua entrega na morte de cruz. Como eu dizia, essa experiência foi tão profunda que ela teve repercussões, e foi a presença do Espírito no seio das comunidades que foi levando essas comunidades a irem percebendo essa ampliação, por assim dizer, concêntrica da compreensão de corpo de Cristo. Porque aí corpo de Cristo passou a ser também a igreja comunidade. Aliás, São Paulo, na carta aos Coríntios, ele insiste muito nisso. Nós somos o corpo de Cristo. Vejam, se o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, nos foi dado, ele nos acompanha, ele é mais íntimo de cada um de nós que nós mesmos. Ele está presente no seio da comunidade, ele é a alma da comunidade cristã, que é a igreja. Ele está no mundo, agindo como fermento no mundo, levando-nos a transformar esse mundo no reino de Deus. Mas ele também está presente no tecido orgânico da criação toda, do cosmos. Esse espírito que age a partir de dentro, do interior, ele necessita de corpos. Assim como o Espírito Santo agiu na pessoa de Jesus, fazendo com que ele fosse fiel até o fim, fazendo com que ele vivesse o seu amor solidário para conosco até a morte de cruz. Esse Espírito, quando ele nos é entregue como dom, ele também se torna mais íntimo de cada pessoa do que nós mesmos. Mas não apenas íntimo de nós enquanto pessoas. Eu diria que o Espírito habita na interioridade de toda a realidade. Esse Espírito, ele está presente, ele é interior e a sua ação é sempre de dentro para fora. E é por isso que São Paulo podia dizer que a comunidade cristã de Corinto era o corpo de Cristo. Porque era essa comunidade que emprestava suas mãos, seu coração, seus pés, sua inteligência, sua mentalidade, seus gestos, Era ela que dava corpo ao Espírito Santo. Por isso, o corpo de Cristo era a comunidade. Mas corpo de Cristo também era, para essas comunidades cristãs, a história, enquanto palco, cenário, a ser transformado sempre mais no reino de Deus. E se a gente lê com atenção as cartas que não foram escritas diretamente por São Paulo, mas que vêm de discípulos dele, Colossenses, Efésios, essas cartas vão falar que o mundo todo é corpo de Cristo. Que a criação toda é corpo de Cristo. Que Cristo é a cabeça do cosmos. Portanto,
Se tudo quanto existe, se a criação toda é corpo de Cristo, e se nós somos corpo de Cristo, significa que São Francisco não estava equivocado quando chamava todas as criaturas de irmãs. Há um parentesco cósmico entre nós e as criaturas todas. Nós todos somos filhos e filhas desse mesmo Pai. Nós todos e todas, criaturas, somos irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Nós todos somos habitados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, há uma solidariedade cósmica. Há uma presença de Deus no seu Espírito, que habita no tecido mais íntimo da realidade toda. De tal forma, e aqui já concluo para a gente iniciar a nossa conversa, né? Não é verdade que espiritual e material sejam separados e, pior ainda, contrapostos. Na verdade, espírito e matéria são distintos. Corpo e alma são distintos. Céu e terra, né? Sagrado, profano, são distintos, mas não são partes separadas e em briga, opostas e contrapostas entre si. Não, são dimensões de uma mesma realidade que Jesus, né, ao longo da sua vida, no mistério da encarnação do Verbo encarnado, Jesus viveu de tal forma que essas duas dimensões se encontraram e se potencializaram reciprocamente. Né? De tal sorte que a gente pode dizer que na pessoa do seu Filho encarnado, na pessoa de Jesus, Deus, o Filho de Deus, ao se encarnar em Jesus, fez dele o humano mais humano que a gente possa conhecer. Mas significa também, como dizia Orígenes, esse pai da igreja dos primeiros séculos, que ao se encarnar na pessoa de Jesus e ao morrer de amor por nós, Deus também se revela tão divino, que mais divino do que esse nós não temos condições sequer de imaginar. Portanto, quando espírito e corpo, quando natural e sobrenatural se encontram e eles se potencializam reciprocamente, de tal forma a fazer com que esse potenciamento recíproco leve à plenitude essas dimensões. Então, nesse sentido, eu diria, o que há de mais espiritual, né? A gente poderia se perguntar, qual seria a experiência mais espiritual possível para nós humanos? Eu acredito que seja aquela feita por Jesus, né? A experiência de um amor tão solidário, de um amor tão gratuito, desinteressado, tão generoso, a ponto de morrer, né? De entregar a vida como expressão desse amor. Agora vejam, aquilo que há de mais espiritual só se tornou compreensível a nós na mediação do corpo, da materialidade da vida de Jesus. Se Jesus não tivesse vivido entre nós, com seus gestos, suas palavras, se ele não tivesse se oferecido a nós na cruz, não tivesse nos entregado o seu corpo, derramado o seu sangue, nós jamais experimentaríamos a profundidade do amor gratuito, solidário, generoso de Deus. Portanto, o que há de mais espiritual se nos revelou corporalmente, materialmente. Então, há uma comunhão entre matéria e corpo, há uma integração entre matéria e corpo que vai produzir essa potencialização recíproca e vai nos levar nos conduzir cada vez mais a essa experiência de plenitude. E concluo, né, só lembrando que toda a nossa liturgia, né, toda a nossa celebração dos sacramentos exprime isso, né? A materialidade dos nossos sacramentos são sempre elementos da natureza, né? Se nós tomamos como exemplo a Eucaristia,
Então, aquele pão é fruto da natureza, da generosidade dos solos, né? Da generosidade da semente, de todo aquele processo que tornou possível que a semente germinasse, produzisse o grão, que o grão fosse triturado e fosse transformado em pão. A mesma coisa a uva, o vinho. Então, toda a nossa simbologia sacramental, ela nos convida a essa sensibilidade para com a matéria, para com a natureza. Né? Então, eu diria que a nossa liturgia, ela desde sempre, ela é ecológica, ela é cósmica. O que aconteceu ao longo dos séculos foi que a gente continuou, né, servindo-se desses símbolos, desses elementos, mas a gente se alienou, a gente ignorou, a gente criou uma espécie de ruptura. Aqueles símbolos se transformaram em meros sinais. Nós perdemos, né, aquela sensibilidade para com a natureza, para com a vida, porque a vida, na sua complexidade, ela pede de nós, né, esse parentesco com as criaturas todas. Mas então, eu concluo aqui, porque eu superei até o meu tempo, né? Um pouco peço desculpas, e dizer que a espiritualidade cósmica, então, concluo com essa frase, ela vai nos levar a uma atitude de admiração para com aquela experiência do admirável que transparece na obviedade do nosso cotidiano. A espiritualidade ecológica, ela vai nos tornar mais sensíveis, vai fazer com que a gente recupere essa relação mais integral com a natureza e vai fazer com que a gente se sinta cada vez mais irmão, irmã da criação toda, para que a gente possa, de fato, também se experimentar enquanto filhos e filhas de Deus. Então, muito obrigado a vocês, né, por acompanhar essa reflexão até meio longa. E eu concluo aqui para continuar agora ouvindo vocês, interagindo com vocês, para que a gente possa aprender mais uns dos outros. Tá? Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Frei Sinivaldo. Nossa, essas palavras iluminam nesse período que a gente está passando de escuridão, né? Já gostaria de agradecer. Então, bom dia para todos e para todas. Meu nome é Igor, faço parte da equipe do CEPAT. E eu vou sistematizar um pouco do que foi falado aqui nos comentários, né? E também realizar uma pergunta ao final aqui. No começo, né, a Maria Goretti, que é uma participante assídua nos nossos debates do CEPAT, ela falou que agradeceu, mandou um elogio, um ótimo e um emotion pra gente. Soraya do Amaral também agradeceu a atividade, mandou um oi pra gente. A Maria Saleria Malê, né, deu um parabéns pela atividade, falou que foi muito bom o esclarecimento e que cuidemos do meio ambiente, né. O Joaquim Nascimento, né, que é lá de Brasília, falou que, a propósito, ele escreveu recentemente um artigo sobre a teologia integral e a encíclica Laudato Si, né, e mandou um parabéns para o professor Dr. Sinivaldo, né. Obrigado. O Elias Neto, né, disse também que, diante dessa crise, das condições que estamos vivendo, como conseguiremos alcançar essa espiritualidade ecológica? Onde entram os governos dos países, né? Levantou uma questão bem importante aí, né? Nessa conjuntura, né? A Ana Paula Branovski, que também faz parte da equipe do CEPAT, está acompanhando aqui, junto com a Viviane, também, que faz parte da equipe do CEPAT. Ela diz: a crise econômica e a crise ecológica resultam do mesmo fenômeno, um sistema que transforma tudo. A terra, a água, o ar que respiramos, os seres humanos, em mercadoria. Então, como viver uma ecologia em missão e espiritualidade? Muito boa a questão. E eu fiz uma questão também, né, que eu acho importante pensarmos a questão da pegada ambiental, né, e ter isso no centro do debate sobre a pandemia, né. O que o Frei Sinivaldo pensa sobre a questão da Amazônia nesse momento tão delicado, né. O que a exortação apostólica pós-sinodal, querida Amazônia, pode nos ensinar nesse momento, né. E, basicamente, é isso. Tem o Jonas também, né, que tem umas questões para fazer. Vou colocar ele aqui.
E é isso, gente. Aí eu vou deixar com o Frei e com o Jonas. Vamos deixar, então, o Frei Sinivaldo reagir a essas questões, né, que apareceram aí, e daí depois, se sobrar tempo, eu complemento com uma questão também, tá bom? Pode passar para o Frei Sinivaldo, tá? Porque já tem questões ali bastante relevantes. Eu vou tentar ser bem breve para possibilitar, porque eu acredito que essas perguntas, elas já são perguntas que acenam, né, apontam já para eventuais respostas, se é que há respostas, né? Porque, vejam, as três colocam essa questão como então, né? Como encarnar essa espiritualidade se nós vivemos num mundo avesso, né? Então, a primeira pergunta falava na nossa atual situação política, né, nesse desgoverno no qual nós nos encontramos, onde aqueles que deveriam nos liderar, nos sugerir, né, fomentar possíveis alternativas, eles atrapalham, eles, né, criam, tornam a situação mais complexa ainda, né? A Ana Paula coloca aquela questão, né? O mercado, nós vivemos numa sociedade de mercado, né? Como eu disse, que reduz tudo a recurso, a mero recurso. Reduz tudo a mercadoria. Então, como viver essa espiritualidade ecológica no mundo assim, né? E depois a questão do Igor, né? A questão da Amazônia, né? Na minha fala, eu várias vezes dei exemplos, né? Me referi à questão da Amazônia, porque, de fato, é uma situação crítica, né? E vejam, não é por acaso que é na região amazônica e que também a situação pandêmica é lá que a pandemia está se revelando, né, de uma forma assim desastrosa, né, e pior possível, né? Porque essas questões elas se entremeiam, né? Eu diria, Ana Paula, você, claro, acho que você tocou lá naquela raiz global, né? Porque nós hoje, na minha opinião, nós hoje testemunhamos uma passagem, uma transição, né? Nós antes vivíamos numa economia de mercado, passamos para uma sociedade de mercado, onde tudo é mercantilizado. Se a gente não se cuida, até mesmo os nossos valores religiosos, eles podem se tornar mercadoria. As nossas bandeiras ecológicas, sociais, se a gente não está vigilante, né? Se a gente não está atento, tudo isso entra, né, nesse rolo compressor e tudo isso é reduzido à mercadoria. Então, eu diria, é uma situação muito complexa essa, né? Mas eu diria que justamente porque é complexo que nós cristãos, ou nós que pertencemos a tradições religiosas, claro que eu aqui explicitei mais a tradição cristã, né? Mas eu acredito que isso valha para todas as tradições religiosas. Eu acho que é um motivo a mais, uma razão a mais para que a gente faça frente a isso, né? Para que a gente proponha, né, soluções, não diria soluções, mas que a gente proponha caminhos alternativos. Eu acho que a gente não pode sucumbir face àquela tentação de querer medir forças, né? Eu acho que o alternativo, ele sempre inicia-se muito pequeno e, digamos, quase sempre ele se mantém pequeno. A força do alternativo está, talvez, nessa concentração, né? Por isso, as propostas alternativas, elas são sempre pequenas, começam sempre pequenas e, às vezes, até permanecem sempre pequenas. Mas isso não significa que elas não tenham eficácia, né? Eu acho que, sobretudo com esses grandes grupos, o mercado, o governo, né, a política do atual governo, todos os problemas da Amazônia, claro que, proporcionalmente, eles são muito maiores do que as nossas possibilidades. Mas eu acredito que nem por isso a gente deva renunciar a ensaiar, né, propostas, iniciativas alternativas, né?
Eu acredito que, mesmo que nós sejamos minoria, a gente precisa acreditar. Sempre naquele processo, articular sempre o local ao global, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? Articular o local ao global. Né? Para a gente, essas nossas iniciativas possam ter essa incidência local, começando daquelas pequenas mudanças, né? O Igor falava da pegada ecológica, né? Começando a partir de nós mesmos, a reduzir a nossa pegada ecológica sobre o planeta, né? Mas também sem perder de vista, né, o global, o mais amplo, o mais complexo, né? Apesar de estarmos vivendo numa conjuntura contrária, né, em todos os níveis. Mas eu acredito que, de fato, nós cristãos somos discípulos daquele homem que morreu sozinho, né? Morreu rejeitado, condenado, humilhado publicamente, mas esse é o nosso mestre. E apesar de ter vivido essa experiência de solidão, abandono, descrédito, né, nós estamos aqui, 21 séculos, estamos aqui, né, pelo menos grupinhos de discípulos dele que estamos ensaiando iniciativas e propostas que vão na contramão do que está estabelecido aí, do que é hegemônico. Não sei se consegui, né? Eu acho que essas perguntas elas não têm resposta, mas eu estou apenas tentando. Né? Não, foi perfeito. Pois foi não? Perfeito. A gente tem mais questões aqui, né, do pessoal que está assistindo, né? Tem a Marli Gonçalves, né, que é uma participante também. Assim, obrigado por estar assistindo, Marli. Ela falou: parabéns ao professor Sinivaldo pela exposição, né, e ao CEPAT pela iniciativa. De fato, no tempo presente, o desafio é gigantesco e olhar para a pedra além da pedra. É olhar para a pedra além da pedra. Obrigado pelo comentário. O Joaquim Nascimento, né, falou: tudo está interligado, como diz o Papa Francisco, vale especialmente para um território como a Amazônia. Muito obrigado pelo comentário, por estar acompanhando aqui, Joaquim. Muito bem. A Soraya do Amaral trouxe uma questão grande aqui para a gente. Né? Ela fala: espiritualidade e religião, como entender essa unidade? Né? Essa ideia, fragmentarmos nossa unidade de ser humano como algo fora de nós. Também existe união da cultura, como se a cultura estivesse alheia a nós. Quem vem de fora, assim como a experiência da espiritualidade, elas não nos compostem no nosso ser. Me pergunto, então, como essa ideia de unidade pode ser resgatada em mim? Não tenho ponto de interrogação. E também como essa fragmentação do ser acontece em visão da dimensão cristã. Muito bom. Obrigado por estar acompanhando também, Soraya, por ter feito essa questão. A Tualpa, o Bank, disse que o ser humano é a terra que caminha, que sente, que pensa e que ama. Sim, sem dúvida. Legal essa reflexão, né? E acho que o Jonas também tem uma questão aqui para a gente. Pois não? Então, primeiramente, parabenizar o Silvanildo pela excelente reflexão. Eu devo confessar que essa reflexão que você fez hoje, Sinivaldo, me pegou com as calças curtas, eu vou dizer. Por quê? Sim. Porque a gente ouve muito nos debates de espiritualidade ecológica questões diversas que são importantes, que fazem pontes com a Laudato Si, etc. Mas eu acho que hoje você fez uma reflexão que foi ao âmago da questão. É uma reflexão tão profunda essa que você fez da fundamentação do que é nós cristãos, nós que professamos essa fé, revalorizarmos o corpo a partir dessas várias citações que você fez, dos evangelhos, da carta aos Hebreus, né? Que ela nos colocam uma possibilidade profunda para a gente
pensar o que é a espiritualidade ecológica para nós hoje. E quando você colocou numa das respostas aí do alternativo, no pequeno, nas coisas que às vezes a sociedade não valoriza, mas que é a nossa riqueza, da nossa tradição cristã, que você trouxe hoje para que a gente possa enxergar esse mundo que nós estamos agora. E como ser cristão hoje, como a gente, como cristãos, dá uma resposta a esse grande desafio que a Laudato Si nos coloca e que o mundo está nos pedindo, né? Então, eu acho que essa valorização, a gente voltar a olhar para o nosso corpo, voltar a olhar para aquilo que as pessoas, de um modo geral, o mercado, como a Ana Paula disse, enxerga só como mercadoria, a gente voltar a enxergar nisso a dádiva de Deus, o dom de Deus, né, aquilo que nós recebemos e aquilo que o próprio mistério da encarnação nos propicia, né, nos dá esperança, eu acho que é muito revolucionário. Então, essa conversão ecológica que você apontou, né, e nos deu aí, acho que uma fundamentação teológica muito profunda, isso nos anima muito a querer, sabe, tentar buscar aí esse sentido mais profundo para a nossa vivência hoje. Como, então, hoje ser, como hoje, para a nossa vida. Não, quando a gente está falando de espiritualidade também, para a gente não também querer buscar no exterior também, mas eu acho que essa fundamentação que você disse é integral, né? Então, ela também dá uma resposta para nós, como indivíduo também, para a nossa subjetividade também, essa revalorização. Então, eu já estou me alongando, mas o que eu queria dizer, então, assim, que hoje eu vejo que muitas pessoas hoje estão caindo numa cilada, e acho que você apontou muito essas cilada, às vezes, da gente querer fugir do mundo, ao invés de estar no mundo, ao invés de valorizar aquilo que Cristo valorizou ao se encarnar na humanidade, né? Então, assim, que eu questiono, a minha questão, não sei nem se é uma questão, mas é para a gente pensar, né? Como a gente, então, hoje, né, repensar até a nossa própria catequese na igreja, porque o século XXI vai pedir, já está pedindo, né? Não é o século XXI, o passado já pedia, mas esse mais emergencial ainda, né, nos pede uma reeducação, para que a gente possa ter essa reconversão, né, ou essa conversão ecológica, né? E eu acho que está aí, Sinivaldo, está nessa base aí a charada para a gente sair desse engodo que muitos conservadores hoje, muitas tradições conservadoras dentro do cristianismo insiste em manter vivo, né? Que é esse afastamento nosso do mundo, quando, na verdade, a gente tem que viver a fé no mundo, tá bom? Eu acho que, Jonas, né, você toca nessa questão que também é a questão das outras perguntas, né, as outras questões que foram colocadas. Quer dizer, eu acredito que recuperar a importância da nossa existência no corpo, ela é a condição para que a gente se reconecte com as criaturas todas, primeiro, com os seres humanos, com as criaturas todas e o conjunto da criação e com Deus. Porque se o próprio Deus elegeu a existência no corpo como experiência de comunhão e solidariedade do seu Filho encarnado conosco humanos e com as criaturas todas, essa é uma eleição do próprio Deus. Portanto, nós somos chamados a acolher, né? É aquela experiência de Jesus que acolhe o corpo como dom e procura restituir esse dom ao Pai, vivendo intensamente a sua existência no corpo. E eu acredito, né, que uma das causas dessa situação caótica na qual nós vivemos, né, e que foi lembrado aqui por uma das participantes,
é que essa desconexão, essa separação, né? Nós começamos, nós nos fragmentamos, porque nós também nos separamos, né? Nós passamos a nos considerar, nós modernos, como sujeitos racionais, né? A nossa própria existência, ela foi cindida, dividida em duas, né? Aqui, para citar Descartes, né, dizia que nós somos a soma de uma coisa que pensa e de uma coisa que é extensa. Vejam, essa afirmação do Descartes, ela é desastrosa, né? Eu acredito que hoje nós tenhamos condições de perceber melhor os efeitos, porque, na verdade, ele disse que nós somos o efeito de duas coisas que se unem, e ele mesmo dizia, não sei bem como elas se unem, porque elas são apresentadas de maneira tão opostas e tão irreconciliáveis, que se torna, inclusive, difícil de imaginar como é que essas duas coisas se unem em nós, né? E aí nós vivemos uma divisão esquizofrênica, né? Nós vivemos muitas vezes a nossa existência religiosa, mas também a existência humana, a nossa condição humana, ela é experimentada por nós de maneira rachada, né? Fragmentada. Então, o corpo passa a ser um peso que a gente carrega, algo que atrapalha, algo do qual nós nos envergonhamos, como se fosse algo que diminuísse, né? O corpo, ele tem odores, ele tem excreções, ele tem... então, é como... Enquanto que não, a razão, né? O cérebro, a razão, a alma racional, isso não é puro. Então, essa fragmentação que nós experimentamos já em nível pessoal, nós a projetamos na inteira realidade, né? E aí surgem inúmeras fragmentações, cultura e natureza, ciências humanas e ciências exatas, né? Digamos, essa fratura existencial, nós a projetamos sobre a realidade. E aí começamos a dividir toda a realidade em duas coisas, né? Em duas partes separadas, irreconciliáveis, portanto, contrapostas, que estão sempre brigando uma com a outra. No fundo, isso que a maneira como nós enxergamos essa divisão na realidade é projeção daquela divisão existencial, daquela fratura existencial que nós vivemos. E não nos assumimos enquanto corpo. O corpo é como se fosse aquele ônus pesado que a gente carrega como condição para que a gente possa viver. Quando, na verdade, os textos da revelação cristã e a própria existência de Jesus nos mostram que não. O corpo é a expressão privilegiada do que de mais espiritual a gente possa experimentar e viver, né, e projetar. Então, o que há de mais espiritual se exprime, desabrocha, é no corporal, é no material. Né? Portanto, eu diria, o corpo é símbolo da alma. Né? Então, se a gente recupera essa importância do corpo, e quando eu falo corpo, eu falo da materialidade, da inteira realidade, né? Por isso eu citei o verso lá da Adélia Prado, né? Quando eu olho para a pedra, eu preciso enxergar além da pedra. Aquilo que eu chamo de pedra é, digamos, a materialidade de uma presença que ela é mais profunda. E eu acredito que se a gente recupera essa relação com o corpo de uma maneira integrada, né, potencializadora, é a nossa única condição para que a gente também recupere essa nossa integração com as criaturas todas e com Deus. Porque se a gente, né, é o caso, por exemplo, do antropocentrismo, né? Se a gente se considera separado do resto da criação, como se a gente fosse aquela cerejinha da torta, mas que tira da torta, é extraída da torta, então nós perdemos as nossas conexões. E se nós nos desconectamos do conjunto da criação, nós também nos desconectamos de Deus.
Eu acho que eu gostaria de insistir, eu já falei, talvez já tenha insistido suficientemente sobre isso, mas eu gostaria de mais uma vez insistir. A materialidade do nosso corpo, da história e do cosmos não atrapalham, não incomodam, não são barreira, não impedem a nossa relação com Deus. Ao contrário, a gente só vai se relacionar com Deus naquela experiência filial se a gente se integrar com o conjunto da criação e sentir as criaturas todas como irmãs. Perfeito, perfeito. A gente tem mais participação aqui das pessoas, né? É a última rodada daí, Frei Zenivaldo promete. Mas está muito legal que as pessoas estão participando. Muito obrigado, gente, por estar participando. Não, foi ótimo. Eu até estou falando muito, eu queria ser mais breve. O André Langer, né, também, que é um parceiro nosso lá da Faculdade Vicentina, né, ele está falando, a Laudato Si apresenta duas novidades interligadas, né? Uma economia integral requer, como condição para nós cristãos, espiritualidade igualmente integral. Justamente. Tá? A Érica, né, Nutrilife, ou Nutrilife, parabéns, sou aluna de teologia, né, da FATEL Brasília, e o tema é de grande relevância para a atual conjuntura social, espiritual e política que vivemos. A partir do zelo e entendimento do corpo, alcançar a união com o divino. Começar a viver essa conexão em todos os momentos de nossa existência. Muito obrigado, Érica, por estar acompanhando. Muito bom o comentário também. O David Zanioli, né? Muito boa iniciativa, né? O tema da ecologia hoje deve estar ao centro das nossas vidas, né? Ver o mundo todo o criado como o corpo de Cristo me faz pensar de outra maneira todo o mal que se faz ao meio ambiente. Penso que os homens colocaram no centro o dinheiro e para possuir sempre mais, não se preocupam com mais nada. Muito obrigado por esse momento de reflexão, muito atual. Obrigado, David, por estar assistindo. A Soraya agradeceu a questão que você respondeu dela, falou que está muito boa a fala e parabenizou novamente, né? Aí eu passo de novo para o senhor a fala e depois a gente vai fazer o encerramento daí. Muito obrigado. Várias questões tocaram na situação política do nosso país e eu talvez não tenha dado assim, a devida importância. Então, eu gostaria de concluir referindo-me àquela reunião do presidente com o seu ministério. Né? Porque eu confesso a vocês, eu acho que aquela reunião é emblemática de tudo isso que a gente está dizendo aqui hoje. Eu confesso a vocês que eu estou assim, muito impactado com aquela reunião, assim, sabe? Chocado com a forma, né? A maneira leviana, insensível de tratar pessoas, né? De tratar tantos pobres que estão sofrendo na própria pele as consequências mais desastrosas da epidemia, né? E que sequer se mencionou, não é, a quantidade de mortos, a indigência de 3 milhões de brasileiros que sequer têm RG, uma certidão de nascimento, né? As milhões de brasileiros que são condenados ao trabalho informal e agora estão, digamos, sem nenhuma renda, né? Pessoas que vivem a cada dia do fruto do seu trabalho e que agora, né, por conta desses míseros R$600, tem que ficar semanas e semanas nas filas, porque o nosso governo não tem nenhum tato para lidar com os pobres, não consegue fazer com que o dinheiro chegue na mão das pessoas que mais necessitam, não tem experiência nenhuma de trabalho com os pobres. E por quê? Porque não tem sensibilidade. E isso, gente, transparece na linguagem. Pode parecer uma coisa secundária, mas é maneira de falar, é o jeito... Não, gente. Né? A linguagem, ela não é um mero instrumento do qual a gente se serve para transmitir. A linguagem, ela revela posturas profundas nossas. A linguagem, ela é altamente reveladora das nossas atitudes, das nossas mentalidades, dos nossos preconceitos.
da nossa insensibilidade. Eu diria, a gente se trai, aliás, há um provérbio popular, pelo menos aqui em Minas, que diz, né? A gente se trai pela boca. Então, a linguagem, ela é altamente reveladora. E eu diria, e aqui eu não quero, meu viés não é moralista, né? De dizer, usou palavrão, não. Mas é o seguinte, quando você só sabe se referir à realidade através de uma linguagem chula, usando palavrões para se referir às pessoas, usando expressões, por exemplo, passar de boiada, dar de bandeja, né? Como o ministro do Meio Ambiente. Quando a nossa linguagem é assim, descarada, é sinal, gente, de que não, de fato, não há nesse nosso presidente e nos seus ministros, em geral, né? O ministro da Educação, imagine vocês, a linguagem, o tom que o ministro da Educação demonstrou, né? Então, eu confesso a vocês que, olha, eu fiquei muito chocado, sabe? Porque eu acho que o fato da gente ter podido ter acesso àquele vídeo nos colocou, assim, diante dessa realidade nua e crua, daqueles que deveriam ser os nossos líderes, que deveriam nos orientar, que deveriam ser aqueles a oferecer possíveis alternativas para que toda essa crise não fosse tão pesada, né? Não gravasse de maneira tão pesada sobre nós e, sobretudo, sobre metade, 60% da população brasileira. Quando a gente percebe que eles tratam das pessoas como se fossem coisas, né? Tratando do salário das pessoas como jogamos a bomba, o ministro da Fazenda, né? Da Economia, jogamos, sem que eles percebessem, jogamos a bomba nas mãos deles. Quer dizer, eu acho que essa incúria, essa obscenidade, né, que transpareceu na linguagem do presidente e dos ministros, gente, eu confesso a vocês que, sabe, isso tem me angustiado muito. Mas nem por isso nós podemos perder a esperança. Eu acredito que a espiritualidade ecológica, a espiritualidade cristã, é aquela que nos leva a pensar assim, quanto pior a situação, maior deve ser o meu empenho, meu entusiasmo, meu engajamento, né? Por quê? Porque se a situação é assim tão grave, a nossa responsabilidade se torna maior ainda, né? Então, a gente procurar, vocês imaginem, né? Vamos tomar só o exemplo das nossas comunidades cristãs. Quantas comunidades nós temos espalhadas por esse imenso Brasil? Nós já temos, historicamente, construídas redes que hoje tantas empresas, né, estão aí se esforçando para construir redes. Nós já temos isso, redes construídas há séculos. Então, como potencializar tudo isso? Como, assumindo a nossa vocação, como sermos, e aqui concluo, corpo de Cristo nesse mundo? O Espírito Santo, amanhã, solenidade de Pentecostes, o Espírito nos é dado. Ele habita no mais íntimo de cada um de nós. Ele é a alma das nossas comunidades. Ele está aí como fermento na sociedade, tentando fermentá-la para que ela possa ir se aproximando sempre mais do reino de Deus. Ele está habitando o tecido, né, o intrincado tecido orgânico das criaturas todas da natureza. Mas ele necessita de corpos. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos esse corpo que queremos dar visibilidade, que queremos dar concretude, que queremos encarnar esse Espírito, queremos ser expressão da vitalidade desse Espírito que nos anima a partir de dentro. Tá? Eu aproveito, então, para agradecer de coração essa oportunidade, esse convite que vocês me fizeram, agradecer ao Jonas, ao Igor, a todos vocês que acompanharam essa live, né? De modo especial aqueles que interagiram, né? Estou aprendendo muito com as questões de vocês,
E aproveito, então, para desejar a todos um bom final de semana e sejamos esse corpo de Cristo no mundo. Eu acredito que essa é a nossa maneira de viver essa espiritualidade ecológica. Muito obrigado. Obrigado, Frei. Nós que agradecemos, né? Agradecemos muitíssimo. Queria mandar uma saudação especial para todas as pessoas que acompanharam, né? Alguns aí parceiros do CEPAT de longa data, que a gente sente saudades do abraço, do afeto, mas a gente vai se encontrando por aqui também. Viu, Silvanildo? Eu lembrei também agora no final, quando você dizia que nós somos o corpo de Cristo, né? Da encarnação, problemática também do transhumanismo, né? Desses que querem achar um outro lugar fora do planeta para viver, quando a coisa não dá mais para ser suportável. Chegamos a esse ponto, né? Essa visão tão pessimista quanto o ser humano Então, acho que foi muito bom. Saímos bastante animados desse encontro, com bastante desejo de viver cada vez mais essa realidade, tá bom? Muito obrigado, viu, Sinivaldo? E Sinivaldo, estou confundindo, Sinivaldo. E esperamos contar com você em outros momentos também, em outros debates, outras reflexões, tá bom? Sem dúvida, será um prazer. Perfeito, muito obrigado, gente. Então eu vou encerrar a live aqui, tá bom? Tchau também, né? Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau para vocês, viu? Um abraço.